Então eu vou apresentar aqui o trabalho, que é um programa que manipula essa tabela de carros esportivos, que são dados aqui separados por vírgula. A primeira linha é o cabeçalho, e a gente vê que as colunas são o ID, a marca, o modelo, cavalo de força, torque, o ano de lançamento, o tempo de 0 a 60 milhas e o preço em dólar. Vamos rodar aqui a aplicação. Então, primeiro a gente tem um menu aqui, então a gente quer criar registro, ler todos ou por ID, atualizar, deletar ou sair, né? Vamos aqui primeiro carregar todos a partir de um arquivo CSV. Aí a gente poderia digitar o caminho para o arquivo CSV, ou então colocar aqui o hífen que ele carrega o diretório padrão, que é esse diretório aqui mesmo. Ele imprimiu aqui então que usou o diretório padrão e criou 1007 registros. A gente pode até ler todos os registros agora, e ele imprime cada um deles conforme foi definido na classe carro aqui, esse método toString, mostrando aí o ID, a marca, o modelo, tudo que a gente definiu antes. Ou então a gente pode ler o registro por ID, por exemplo. Olha aqui, esse ID0 aqui, a gente tem um Porsche, né? A gente pode alterar esse registro, alterar esse Porsche, e vamos mudar, por exemplo, a marca dele, mudar o carro todo para Fiat Uno, que não é um carro esportivo, né, mas data de lançamento. E aí a ideia aqui é que eu estou fazendo um registro que é menor do que o atual, menor do que o Porsche, né? Preço em dólar. Beleza, aí quando a gente for ler o registro, ele alterou ali perfeitamente, né? E apesar do registro ser menor, se for ler o próximo está lá, ele conseguiu passar pelo primeiro, pulou e foi para o segundo, né, mantendo o tamanho original do registro, né? Agora vamos alterar mais uma vez o primeiro. Agora a gente vai mudar para uma quantidade um registro maior. Esse Hyundai Creta aqui, ele, pela quantidade de caracteres, vai ficar maior do que o Porsche, que era o registro original com tamanho 49 bytes. Agora vamos ler esse registro agora de ID0, que é a gente acabou de mudar para o Hyundai Creta. Aí você vê aqui que ele passou por todos os registros, né? Eu coloquei aqui de forma bem didática aqui o tamanho do arquivo, o ponteiro pulando de um para o outro aqui, conforme o tamanho de cada registro, e as lápides estão explicitadas aqui. Como a gente tinha inicialmente 1007 registros, agora esse foi colocado no último, né, na última posição. Inclusive a gente vai aqui agora deletar esse registro aí de tamanho 0, de ID0, né? Deletamos. O carro com ID0 foi deletado. Agora a gente vai criar um novo registro manualmente. A marca Fiat Palio, 200, 150. E o preço. Aí foi criado com o ID 1007, né? Vamos buscar ele então. 1007. Aí você vê aqui que ele passou por todos os registros, inclusive ele passou pelo que a gente acabou de deletar aqui, ó. Lápide 1, registro excluído, pulando, né? E aí agora a gente tem em seguida o registro aqui, que foi o ID 1007, que
que é o Palio, que a gente acabou de criar. Então, aí agora a gente pode sair, porque a gente já fez tudo do menu. A aplicação ela roda da seguinte forma: ela tem uma variável estática aqui, que é o contador de IDs, para poder não perder a conta dos IDs aí, independente se a gente carregar do arquivo ou se a gente inserir manualmente, né? A gente tem outras variáveis aqui que são os caminhos tanto do arquivo binário, né, que temos aqui aqui uma lápide 1, né, porque teve que mudar esse registro lá para frente do Fiat Uno, né? Isso aqui foi quando ele estava na primeira posição, né, antes da gente mudar para Hyundai Creta. E aí, quando mudou para Hyundai Creta, ele teve que colocar a lápide 1 aqui, porque não ia caber mais no primeiro, e aí mandou ele lá para o último, né, alterando o nome, né? Aí a gente tem o tamanho do registro, o ID dele mesmo, e aqui, por exemplo, né, o 4 é o tamanho dessa string aqui, né, de 4 caracteres, e assim vai, né? Aqui 3, 1 e os dados lá em seguida. Aqui é o menu, né, que a gente fica dentro desse loop aqui até sair do arquivo. E aqui é o método que cria o database aqui, né, esse binário.bin, a partir do arquivo CSV. Ele quebra o arquivo, né, pelos ponto e vírgula e coloca, por exemplo, né, o ID, que é um inteiro, né, ele pega a string e faz um parse nela, vira ID, coloca no objeto carro, e a mesma coisa para os outros atributos aí. E ele vai incrementando aqui o contador de registro. A classe carro, eu já mostrei um dos métodos dela, aqui só mostrando, né, de que ela é constituída, né? Ela tem um ID, 2 strings, um vetor de string, o string de tamanho fixo, né, que é a data, né? Um long, que é a data em milissegundos, o tempo de 0 a 60 milhas por hora, e o preço, né, que é um float também. E aqui são os métodos do CRUD, né? Tem aqui os métodos do CRUD e os auxiliares, né? A gente tem create, read all, read por ID, update e o delete por ID, né? Então, o create ele faz um loop no arquivo inteiro e vai criando os objetos. Aqui ele lê todos. Aqui ele lê por ID, recebe o ID e busca, e aqui que ele faz aquela impressão no console, no terminal. Aqui o update, que ele recebe o ID, e altera o registro, dependendo se ele for menor ou igual ao registro, ou então maior, né? Se for maior ele coloca lá no final do arquivo. Aqui ele faz o delete por ID, aí ele basicamente procura primeiro, né? E depois muda atualiza a lápide para mostrar e avisa que o carro foi excluído. E esses aqui são os importantes, né, que ele serializa o carro, né, ele pega o objeto e transforma num vetor de bytes. Já o deserializa, ele pega o vetor de bytes e transforma no objeto carro. Esse aqui é só um método auxiliar para fazer a atualização dos atributos do carro. Então é só isso.